Eu sou a Andrea Éboli. E eu sou o LG. E estamos aqui em mais um podcast Gerações. Que também é conhecido como Gerações Cast. A nossa nova temporada. É uma nova temporada. E é uma temporada diferente. Diferente. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito legal. O que você faz com o que você sente? Ai, essa é uma pergunta difícil, né? Vamos ver o que os nossos convidados vão dizer. Como você sabe, o podcast Gerações é um espaço de troca entre gerações. Todo mundo aqui aprende e ensina. É uma coisa muito legal, né? É um momento muito legal. É um momento legal com pessoas incríveis. E muitas vezes as reflexões geram pra gente, além de insights, mas profundidade. Faz com que a gente para pra pensar. E chegar no nosso equilíbrio. E agora, essa temporada, a gente tá falando muito sobre isso, né? É mesmo, né? Sobre temas, uma temática que faz a gente chegar mais naquele equilíbrio, buscar consciência, autoconhecimento. Acho que a gente está buscando muito e está trazendo muito isso para cá. Bom, e hoje a gente tem dois convidados muito especiais. A Joyce e o Paulinho. E eles estão aqui com a gente hoje e vão se apresentar. Para começar, eu queria que eles contassem para a gente um pouco quem eles são através da última pesquisa que eles fizeram em alguma das redes sociais aí. Um dos Clodes da vida, GPT, Google, YouTube. E a gente meio que vê a idade de acordo com a ferramenta que ele usou, é né? verdade. Vamos lá, quem começa? E aí? Joyce. Fala, Joyce. Olá, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Interessante, a gente está agora, né, no meio da Copa do Mundo e muita coisa acontecendo, e uma das coisas que me chamou bastante atenção foi o jogo de Cabo Verde contra a Espanha, porque o goleiro foi o destaque. Vozinha. Vozinha. E aí eu fui buscar informações para entender quem era o Vozinha, porque eu vi que ele saiu acho que de 50 mil para mais de milhões. Mais acho de que 9 milhões. 10 milhões, 9 milhões de seguidores que ele ganhou após esse jogo. E aí eu fui entender um pouco da trajetória dele, o que tinha acontecido, porque eu não assisti o jogo inteiro, mas repercutiu bastante. E foi muito interessante, porque linka muito com o que eu também acredito. Ele saiu chorando do estádio, e ele falou, é um choro de resiliência. Ele defendeu, acho que 7 gols ali que seriam gols marcados pela Espanha, em um jogo que ficou empatado, né? Então, para mim foi incrível olhar por um outro prisma. Como psicóloga, como mentora de carreira, ver a história de carreira desse profissional que foi muito resiliente e que está hoje, né, sendo reconhecido pelo mundo de uma forma, e ele não tem clube. Então, se a gente falar sobre esse profissional, ele está desempregado. Né? Então, eu comecei a seguir ele. Olha. E fiquei muito feliz em conhecer da história e o reconhecimento que ele está tendo. Que legal, hein? Sim. Vozinha. Inclusive, Vozinha. é um jogão com a Espanha, que é uma das candidatas, inclusive, ao título da Copa do Mundo. Que Sim. deixou mais nobre ainda a atuação dele, né? E o nome dele foi inspirado em um jogador brasileiro. Sim, quando ele sabendo nasceu. tudo, hein, dona Você Joyce? pesquisar, sim. Resiliente, curiosa, foi lá, foi ver, muito bom. Representa muito a Joyce mesmo. E aí, Paulinho, e você? Então, eu tô tentando lembrar aqui, na verdade, qual foi a última coisa que eu pesquisei. Eu acho que justamente eu tenho que fazer esse esforço para lembrar uma coisa que talvez tenha acontecido há 5 minutos, seja um efeito justamente das redes sociais, o que elas estão fazendo com a nossa memória, né? Olha. Então, sinceramente, eu não vou lembrar. Eu não sei o que eu tava... Talvez tenha sido alguma coisa sobre a Copa do Mundo também, mas eu realmente não O seu trabalho? Você pesquisa muita coisa sobre o seu trabalho? Vira e mexe, a gente às vezes precisa aprender alguma coisa nova, precisa inovar, porque eu trabalho com audiovisual, né? Opa, espera. Você trabalha com o quê, Paulinha? Com audiovisual. Onde você trabalha? Num estúdio aí de São Paulo. Trabalho aqui no estúdio Amaury Mauro. E vira e mexe a gente precisa inventar alguma coisa nova, precisa inovar, porque hoje eu percebo que a busca por coisas novas pode ser muito cansativo, muito exaustivo, na verdade, porque toda hora tem que ter alguma coisa nova, tem que ter uma coisa diferente, precisa ser algo sempre extraordinário. Ninguém está nunca satisfeito com aquela coisa que é muito simples e que às vezes pode te dar uma satisfação enorme, mas não, temos que ser muito incríveis. Então, é um desafio também até acho que para todas as áreas hoje, né? Mas pro audiovisual, eu particularmente tenho percebido muito isso. Vai sempre fazer... faltando, né?
Exato, sempre tem que suprir alguma coisa, mas não só na parte aqui de gravação e tal, mas eu também sou editor de vídeo, então eu também edito bastante coisa e tal. E sempre tem que ser uma edição que chama muita atenção nos primeiros segundos, porque senão a pessoa pula, não vai ver o seu vídeo. Cara, como isso é cansativo, chato, assim, é muito complicado. Eu acho que todo mundo tá sentindo isso em todas as áreas, mas no audiovisual eu sinto isso muito forte. É verdade. Então eu acho que muita gente da área também compartilha desse sentimento. Tem que ser uma coisa incrível, não pode ser uma coisa que é muito mais focado no conteúdo. Tem que ser algo que chama muita atenção, dinâmico, senão a pessoa pula. Agora, você já começou a entrar no nosso tema, né? Porque o nosso tema é como é que a gente lida com as coisas que a gente sente. E essa cobrança que você está falando é uma cobrança que agora está vindo das redes sociais, mas ela veio desde quando somos crianças, né? Então a gente tem cobranças. Como vocês, em gerações diferentes, lidaram com essa cobrança da infância? Isso vem até hoje? Vocês sentem que parte do comportamento de vocês hoje veio de alguma coisa lá de trás? Você já consegue identificar isso? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Se puder comentar aqui, né? Eu venho de uma família onde meus pais se separaram, eu era muito nova, então minha mãe sempre trabalhou muito e ela sempre foi um exemplo de que a mulher precisaria ter esse papel de trabalhadora, de independência. E isso me guiou muito e até hoje eu sempre tive e tenho essa busca pela minha independência, pela minha autonomia e sem dúvidas nenhuma me direcionou muito quem eu sou e também a profissional que eu me tornei. Eu acho que, na verdade, tudo que a gente faz hoje, eu digo por mim pelo menos, tudo que eu faço hoje é reflexo do que a gente viveu na infância. Então, o adulto que a gente é hoje diz muito sobre a criança que a gente já foi. Sim. E então, respondendo a sua pergunta assim de forma muito prática, sim, tudo. O que você acha que te influenciou? Então, eu sempre tive pais muito atenciosos, sempre me instruíram muito bem, né? Então, esse privilégio eu tive. E isso vale muito, isso vale ouro, né? Então, assim, eu acho que essa busca pela independência é uma coisa que eu trago muito também do berço. Então, meu pai, ele sempre foi um cara, assim, bem mais... se a gente for ver da forma mais antiga e tradicional, né? Ele sempre foi mais a mãe e a minha mãe sempre foi mais o pai, né? No sentido de minha mãe sempre que me jogou mais pro mundo e meu pai sempre que me deu, que deu o colo, né? Então, eu sempre tive um equilíbrio muito forte, assim, dos dois e essa busca por independência veio muito por parte da minha mãe, mas nunca senti falta também de colo, de carinho. Então, eu não sei também se eu sou a melhor referência para falar sobre isso, porque eu tive um privilégio muito grande de ter pais que realmente foram pais, né? Então, eu me considero hoje resolvido em várias questões por causa dessa boa estrutura que eu tive de educação mesmo, né? Sem dúvida. Agora uma curiosidade. Se a gente pegar, por exemplo, um filme famoso da Pixar, que é da Pixar, se não estiver enganado, que é o Divertidamente. E o Divertidamente, ele me parece ser um bom caso, bem didático, das emoções. Então ali tem a alegria, tem a tristeza, tem a nojinho, tem o raiva e assim por diante. Vocês entendem que um filme tão lúdico quanto esse, fazer uma conexão com o que a Andrea perguntou, nas nossas casas, com os nossos pais, nossos irmãos e o nosso dia a dia, a gente é levado a guardar, a esconder as emoções por conta do que se espera da gente? Ou seus pais, por exemplo, que pelo que você está trazendo aqui pra gente, eles tiveram uma consciência tamanha que te prepararam para esse mundo que você vive hoje. Mas você consegue também até hoje lidar bem com essas emoções? Eu acho que o fato da gente esconder algumas questões dos pais na infância não é uma coisa que está exclusiva somente para quem tem pais que são muito controladores ou não. Eu acho que é uma coisa geral. Então sempre vai ter, independente da idade, da classe, enfim. Sempre vão ter jovens escondendo coisas dos seus responsáveis. Eu acho que isso é uma coisa que é regra, assim, né? Mas eu sempre me senti muito seguro, assim, Hoje você liga pra eles, por exemplo, quando você tá com uma dificuldade? Não, a gente almoça junto, a gente janta e a gente sempre troca sobre essas coisas. E
eu sempre tive esse apoio, assim, mesmo depois de um pouco mais velho, não que eu seja muito velho, mas mesmo depois de mais velho, eu sempre tive, é impressionante, eu sempre tive esse apoio familiar, assim, e isso, ao contrário do que muita gente pensa, né, aí vai ter gente que vai falar, eu não tive esse apoio dos meus pais, isso me tornou forte, mas eu tive esse apoio dos meus pais e isso me tornou muito forte também, pra lidar principalmente comigo mesmo. Que é um bom ponto de vista. Que é um bom ponto de Bom vista, ponto de porque é uma vista. quebra de paradigma É uma mesmo, quebra. né? O meu maior problema, quer dizer, o meu não, acredito que o maior problema de todo mundo não é lidar com o mundo, é lidar consigo mesmo. Então, o fato de eu ter tido todo esse apoio e essa estrutura me permitiu com que eu conseguisse estar numa zona segura, num ambiente seguro, para eu conseguir olhar para mim. Porque tem gente que não tem esse privilégio, não consegue fazer isso. Né? Tem gente que está muito preocupado em agradar os pais, em agradar o que se espera das expectativas que foram colocadas na pessoa, ali no jovem, na criança. E justamente para atender essas expectativas, não consegue atender as próprias expectativas que ele tem dele mesmo. Então não consegue se satisfazer da forma individual dele. É sempre pensando no outro. E Joyce, você trabalha com muito executivo, né? Você vê, e é impressionante você ver pessoa jovem com essa clareza, né? Sim. Você vê essa busca de coisas do passado mal resolvidas dentro da profissão, no mercado de trabalho. Você consegue ver isso? Conta pra gente um pouco. Sem dúvidas. Eu hoje faço mentoria para executivos, executivas, profissionais que estão muitas vezes em transição de carreira, porque iniciaram uma carreira por um estímulo dentro das famílias, por uma expectativa dentro de casa, e que tiveram que depois, né, parar para olhar e falar, não, eu estou frustrado, o sentimento que eu tenho hoje não é de realização. Talvez seja de ter realizado o sonho de um pai, de uma mãe. Mas o próprio indivíduo ali, o homem ou a mulher, está buscando além. Então, normalmente a gente começa através do processo de autoconhecimento, que é a pessoa entender, né, quais são seus valores, quais seus principais talentos, se sentir à vontade para usar esses talentos a favor de alguém ou de algo. E o que vai trazer satisfação para essa pessoa, com certeza, vai ser aquilo que ela vai performar melhor. E às vezes é um profissional que está ali batendo cabeça, está tentando encontrar um caminho dentro de uma carreira que foi desenhada para ele, mas que não era o que ele queria. E aí isso leva a uma performance muitas vezes até mais baixa. Você sabe que eu escutei já mais de uma vez de pessoas que eu demiti que me disseram assim, você mudou a minha vida. Porque no final você conseguiu ver através do meu desempenho, porque no final é essa a ferramenta que a gente tem dentro das empresas, de que aquilo não era para mim, de que era um outro caminho que eu precisava, né? Então eu acho que a gente realmente às vezes a vida dá uns baques na gente pra gente falar, epa, será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? Será que esse é o caminho? Por que eu tô fazendo isso? Né? Porque a história do automático, né? A quantidade de coisas na vida que a gente faz no automático. Ou porque precisa também e tudo bem, né? Porque tem que entrar rápido no mercado de trabalho, porque tem que começar a gerar renda, porque casa, porque tem filho. E aí a gente começa também a cada vez mais criar as nossas algemas, que ao longo da vida, nossos véus aí, a gente vai ao longo da vida tendo, né, esse papel. Mas eu tô pensando, será que pra eles, naquele momento, isso é claro, Joyce, quando eles chegam pra você? Ou seja, eles têm clareza daquelas emoções, o que eles estão sentindo de fato, ou o que eles gostariam de sentir, ou que eles escondem, que eles não podem mostrar que eles estão sentindo, não? Cada indivíduo é um, né? Então, tem pessoas que chegam e durante a primeira sessão de mentoria choram muito. Chora. Porque tá ali porque não se sente mais reconhecida dentro do trabalho, porque a promoção que foi planejada não aconteceu, ou porque tá vivendo um luto. Decidiu mudar de carreira e abandonar aquilo que foi construído por tanto tempo, é um luto, né? Então tem gente que chega já com aquela visão muito clara. Tem outros que não, que buscam porque querem fazer uma transição, mas que ainda não sabem exatamente o que estão buscando. E aí a gente usa de ferramentas para trazer esse autoconhecimento. Apesar de ser psicóloga, eu não faço, né, desse processo uma sessão terapêutica em si, é uma mentoria mais voltada para a carreira, mas a gente entra com ferramentas de autoconhecimento e assessment para a pessoa poder entrar em contato com aquilo, porque faz parte dela, Sim. O sentimento faz parte. O que me ocorre tem um vídeo que viralizou bastante da Andrea, que é o Não Sangre em Tanque de Tubarões. E sangrar em tanque de tubarões é demonstrar uma emoção, né?
Sim. Sim. Eu acho que eles se blindam disso. Não tem uma blindagem disso? Sim, sim. Quando a gente pensa em mostrar a sua vulnerabilidade até dentro, né, do mercado de trabalho, ou quais são os ambientes que eu posso, de fato, me mostrar vulnerável. Porque quando a gente olha, acho que para as gerações que estão iniciando no mercado de trabalho, existe uma maior expectativa de saber quais são as vulnerabilidades do meu gestor. Né? E até talvez um pouco mais de abertura para mostrar suas próprias vulnerabilidades. Mas a gente que está ali, eu tenho 25 anos dentro do mundo corporativo, e nesses 25 anos, por muito tempo a gente não falava de sentimento. Por muito tempo a gente escondia, porque se as pessoas soubessem da minha vida pessoal, inclusive, eu poderia me tornar mais vulnerável. E isso, trazendo a minha própria experiência, eu fui me tornando uma pessoa diferente ao longo desses 25 anos. Porque quando eu comecei lá atrás, como estagiária na Natura, eu vivia de uma forma muito engessada. Em não mostrar os meus sentimentos. E não deixar as pessoas conhecerem a Joyce no lado pessoal. E aí, ao passar do tempo, eu fui me permitindo mostrar mais quem eu era, abrir mais a minha vida pessoal, os meus sentimentos, mas ainda assim, sabendo se eu estou dentro de um tanque de tubarões, porque não acho que dá pra gente se expor em todos os ambientes. Nesse ponto, nesse nível. Porque eu acho que o não sangue no tanque de tubarões, e que pra mim a minha crítica, um pouco a história da trabalho lá da Brené Brown, da vulnerabilidade, que é ótimo você entender suas vulnerabilidades, mas o contexto importa. O contexto importa para que você tenha, porque você não pode abrir suas vulnerabilidades para qualquer pessoa, né? Então, efetivamente, é importante você entender, né, ter clareza delas, mas você precisa, sim, ser cauteloso num mundo onde você ainda é cobrado por performance, ainda é cobrado por como você se posiciona, ainda é cobrado por isso. Um dia tudo isso mudará, mas e eu acho que é a história dos temas mercadológicos que vão se criando ao longo do tempo, que você vive essa dualidade. Então, eu vou no trabalho, sou cobrado por performance, por desempenho, por competência. Do outro lado, estou lendo um livro que fale, seja vulnerável e a vida vai abrir todas as portas para você, vai lá, chora na mesa do teu chefe, diz que... A vida não é assim, né? Então, eu acho que a gente tem que... O nosso desafio como profissional e como ser humano é a gente lidar com isso e saber... de repente, essa geração do Paulinho aqui tá um pouco mais aberta a isso. E talvez quebre paradigmas. E no futuro a gente vai conseguir ser mais vulnerável. Sim. Você sente isso? Que as pessoas hoje têm mais liberdade de se expor? Então, uma palavrinha que vocês estão usando, desde que começou que eu reparei, que é autoconhecimento. Essa palavra é muito importante. E não tem como você ter esse autoconhecimento se você também não se permite conhecer suas próprias vulnerabilidades, entendeu? E dentro, às vezes, de um ambiente que você não é permitido mostrar isso, como que você vai se conhecer? Não tem como. A chave é o autoconhecimento, mas como que você vai desenvolver isso se você nunca teve oportunidade? E aí o ambiente profissional, claro que influencia nisso. Aí você falou que a teoria é uma coisa, né? Às vezes eu tô aqui lendo um livro falando, seja vulnerável, tal, mas a vida real mostra outra. Mostra uma outra coisa. Sim, eu acho que é o que você falou, tudo são contextos. A gente não pode também demonstrar vulnerabilidade para todo mundo, mas isso não é culpa só do ambiente de trabalho, é em qualquer relação. Tem pessoas que você não pode demonstrar sua vulnerabilidade porque, desculpa o termo, são pessoas... que vão te ferrar. Né? Então, assim, eu acho que isso não se restringe só ao mundo profissional, isso se amplia em várias questões. E aí é onde você encontra, aí você vai, com o tempo vai passando, você vai encontrando os ambientes em que você pode, né, pode se mostrar uma pessoa mais frágil e tal. E isso é muito importante. Às vezes você tem esse ambiente dentro de casa, às vezes não. Às vezes você tem esse ambiente com alguma pessoa específica, e é nela que você se apega. Só que mais importante que isso, que eu vejo pelo menos, eu não sei se eu já deixei claro isso pra vocês, né, que eu conheço vocês faz tempo, mas eu sou uma pessoa bem religiosa. E eu aprendi muito que você encontra muitas respostas, na verdade, dentro, né? E como? Só através do silêncio. Então, não tem como você
se conhecer, desenvolver esse autoconhecimento se você não souber entrar no silêncio primeiro. Só que é muito difícil entrar no silêncio num mundo muito barulhento. Então, toda hora a gente está sendo estimulado. E esse é um grande problema. Então, a gente está o tempo inteiro sendo motivado a fazer coisas que vão contra o nosso próprio encontro consigo mesmo. Entendeu? E aí isso gera muitas fragilidades, inclusive emocionais, porque uma coisa é você ter a sua fragilidade emocional de uma maneira natural, como todo mundo tem. Só que o problema é que isso se agrava ainda mais quando o tempo passa, a idade vai passando, você vai ficando mais velho, só que você não amadurece com o tempo. Você vai ficando mais velho, só que você não vai amadurecendo com a sua velhice. Porque você não é convidado por ninguém a se olhar. Entendeu? Enquanto você não se convida a isso... a coisa, você não cresce, entendeu? Essa é a minha percepção, pelo menos. E acho que isso vai de encontro com esse autoconhecimento que a gente tá falando. E o mundo lá fora gritando outra coisa pra você, né? Exato. Porque essa história o silêncio de um lado e o mundo gritando pra você coisas que nem sempre são verdade sobre você. Mas você começa a acreditar naquilo. Você começa a acreditar que você é boa por performance. Eu tenho uma relação minha com a performance, porque a performance sempre esteve muito presente na minha vida. E sempre vai continuar porque... gera dopamina, a performance gera dopamina e a dopamina te alimenta e você vai seguindo, porque é performance. Mas quem é a Andréia além do que ela entrega como fazer? Né? E isso veio muito no meu papel de líder, no meu papel de mãe, no meu papel de relação com o mundo, porque a performance tá ali, é bonita, eu gosto de entregar as coisas porque... até efeitos neurológicos também, mas e porque tem coisas da infância do que você precisa ser e entregar. Agora, por outro lado, assim, quem somos nós além de tudo isso, desse papel que a gente faz e tem que realizar e tem que fazer? Essa é a pergunta. Então, né? Não, só pegando o gancho, né, pelo que a gente está falando dos papéis também, e dentro do mundo corporativo, muitas vezes a gente precisa anular alguns papéis para você ser aquele profissional de alta performance e o profissional reconhecido. Eu tenho uma cliente em mentoria que ela está passando por uma situação super delicada de aborto. Eu trabalho bastante com mulheres também nessa questão da maternidade, porque eu fiz uma transição na minha carreira em função da minha maternidade. E essa cliente, ela estava num processo de tratamento para engravidar, e ela engravidou. Ela não contou na empresa, porque ela tinha receio de que ela ficasse com o trabalho dela em risco e fosse julgada de alguma forma. E aí, quando ela engravidou, ela estava numa expectativa, sentimentos positivos, né? Mas, ao mesmo tempo, ansiedade. E ela passou por um aborto. E ela preferiu não falar dentro da empresa. Então, ela abriu mão de alguns direitos até trabalhistas que ela tinha para ela se tratar emocionalmente, fisicamente. Para não se expor. Para não se expor. Então, o sentimento, que acho que é um dos temas que a gente vem falando muito, o sentimento dela foi para baixo do tapete. Ela teve que engolir aquilo. E, de alguma forma, isso vai ser cobrado lá na frente. Eu acredito. Né? Mas para ser uma boa profissional de performance diferenciada, ela não se mostrou vulnerável a esse ponto. E a gente está falando hoje, né? No momento que a gente está, de tanto espaço, de tantas conversas abertas acontecendo, as empresas estão ainda vivendo um modelo que cobra esse tipo de olha que coisa comportamento. louca, eu participei de um grupo de network lá em Miami, e era um grupo de executivos. E aí, lá na frente, a menina que estava, uma das sócias do grupo, e ela foi fazer a apresentação dela. E, lotada a sala, ela fazendo a apresentação dela. Quando ela começou a fazer a apresentação dela, a história dela foi exatamente essa. Ela começou a contar que o trabalho é tão importante para ela, que ela perdeu um bebê e que ela... à tarde fui numa reunião. E ela estava contando aquilo como uma coisa, se vangloriando, assim, de que o quanto o trabalho é importante para ela. E eu, na hora que eu olhei, eu falei, gente, como a gente pode... Primeiro ela abrir isso com aquele propósito, né? De trazer um propósito de que eu sou uma workaholic, gente. Então, entrem nesse grupo de networking, porque eu sou essa pessoa. Uma pessoa sênior, uma mulher, acho que de uns 40 anos... E aí eu fiquei tão chocada, assim, que a minha coisa foi... Eu pensei assim, cara, como eu acolho essa mulher? Porque é uma menina doente, né? Doente emocionalmente ali. E ela nem deve desconfiar disso, né? Nem desconfiar, toda bonita, poderosa, querendo contar ali, né? Que é aquela história do quanto que a gente se projeta com poder. Eu falei, o que é aquilo? Né? Ela tá querendo convencer o quê aqui? Ninguém... Eu saí de lá falando, gente...
tudo errado, né? Tudo errado. Sim. Então, o quanto que a gente bota as nossas emoções mesmo para debaixo do tapete para poder performar. É porque assim, né? Na minha percepção de mundo, é que a gente vive num mundo, num planeta, pautado muito pelo financeiro. Na verdade, a gente é pautado, a gente é movido, né? O ser humano, o corpo, é movido por sexo, estômago e dinheiro, né? Então, enquanto a gente se restringir a essas 3 coisinhas, a gente nunca vai de encontro com a nossa própria essência, porque a gente está sendo motivado a ir contra nós mesmos. Esse é o ponto. E até a gente perceber isso, tem que cair, tem que tombar, tem que machucar, tem que se machucar. E assim, às vezes a vida vai dando sinais pra gente, na minha percepção, a vida vai nos encaminhando de frente com esse sofrimento que vai nos fazer crescer, mas a gente já logo foge para outra coisa. Não, deixa eu disfarçar isso aqui com comida, com sexo, com outra coisa, com vídeos, com reels, com rede social. Vou disfarçando. E aí chega uma hora que isso se torna insustentável. E a gente vai viver vai vivendo num mundo repleto de pessoas doentes, desequilibradas. Olha quantos anos você tem? 21. Gente, ele é muito maduro! E assim, como é que você lida com as pessoas da sua idade? Porque você não vê gente tão madura como você assim nessa idade, certo? Então, essa é uma questão. Eu não gosto muito de pensar nisso, porque na verdade, eu naturalmente sempre tive amigos um pouco mais velhos, né? Eu sempre fui... Isso foi sempre uma coisa bem natural pra mim. E eu nunca reparei, eu comecei a reparar agora com 20 anos. Eu falei, nossa, a maior parte dos meus amigos são pessoas com 40. Falei, só que isso sempre foi normal pra mim, só que eu nunca percebi. E só que, por outro lado, eu tenho 21 anos, então eu também gosto de ser criança, eu gosto de ser jovem, eu faço minhas bagunças. Então, eu tenho meu grupo de amigos mais jovens e naquele lugar ali é onde eu escolho ser vulnerável. É onde eu escolho ali ser criança, entendeu? Porque eu tenho esse lado que vocês estão conhecendo aqui, mas viver só nele também é muito chato. Então, também é onde eu posso extravasar, entende? Nesse meu outro grupo. Mas esse lado... Por outro lado, eu também não consigo conversar de certas coisas com esse grupo. Existe, entendeu? Com um grupo mais jovem. Mais eu não jovem. consigo conversar sobre essas coisas que a gente tá falando aqui. É porque geralmente, imagino que é o que tá chamando a atenção da Andréia, que aos 21 anos não é exatamente por aí que a banda toca, né? É mais curtição, é o estômago, é o dinheiro, é o sexo e é a diversão de maneira geral, né? Não, e aí a pergunta que eu ia fazer pra ele é, você acha que você teve essa cobrança dessa maturidade? Você acha que isso pode ter sido também alguma coisa? Porque a maturidade também pode ser uma cobrança, Sim. né? Seja por uma vida mais dura, que você tem que ser maduro muito cedo, seja porque as pessoas te reconhecem tanto por essa maturidade que você começa a se colocar nesse papel também. Na verdade foi... Você assume. Você assume. Seu pai e sua mãe são bem instruídos pelo que você tá dizendo. Te falar, você é um filho muito maduro. Você fala, realmente, tá aí, eu sou maduro mesmo. Então, assim, nunca faltou apoio psicológico, né, pra mim, nunca faltou. Agora, nem sempre eu fui colocado... Na verdade, eu não fui colocado nessa posição, eu só fui assim, entendeu? Na verdade, eu vou falar, eu sou assim hoje. Mas quando eu era mais criancinha, eu era insuportável. A minha mãe me conta que eu ficava revoltado com coisas ridículas, tipo... a gente parou num posto uma vez de gasolina numa viagem e eu tinha o quê? 10 anos, acho, 9. E eu fiquei revoltado porque a moça do caixa, na hora de entrar, na verdade, né? Na hora de entrar no posto a gente recebe uma fichinha. E eu fiquei revoltado que todo mundo recebeu a fichinha, menos eu. E eu comecei a chorar de raiva, de ódio. Eu falei, mas só porque eu sou criança vocês não me respeitam? Tipo, aí a minha mãe conta que foi uma infância tentando me entender. Porque eu sempre falei e fiz coisas que
uma criança daquela idade não fazia, Olha, entende? então é seu mesmo, né? Não é É. nem de... Mas, por outro lado, eu também sempre fui muito difícil de lidar, entendeu? Então, quando eu era pra ser infantil, eu era bem infantil mesmo, fazia birra, coisa de criança. Eu nunca deixei de ser criança. Mas eu sempre vim com esse lado, mas também acho que muito por uma questão religiosa muito forte. Minha família sempre foi muito religiosa. Não fervorosos, fanáticos, assim, mas sempre teve... Disciplinados. Nesse sentido, sempre teve a doutrina religiosa muito forte. A disciplina, às vezes, nem tanto, mas a doutrina. A doutrina religiosa sempre foi muito forte. E aí, isso me trouxe uma maturidade, talvez desde cedo, por causa disso. Mas... E também porque os meus pais sempre me instruíram. Então, eu sempre teve isso, né? Eu vou fazer um comentário pegando pelo seu gancho. Agora, como mãe, eu tento sempre, quando meu filho está passando por alguma situação como a que você viveu, eu tento parar, respirar junto com ele e nomear o que ele está sentindo. Porque muitas vezes é tão novo aquele sentimento que ele não sabe o que é. E quantas vezes a gente, né, hoje já madura, eu não sei exatamente o que eu estou sentindo. E eu preciso parar para refletir e entender o que está acontecendo comigo. Tem acho que vem do budismo, que fala que até que você nomeie, primeiro você ter consciência, depois nomear aquele sentimento, ele vai te controlar, ele vai te dominar. Então, a importância da gente dar nome exatamente para aquilo que a gente está sentindo, para que a gente possa compreender e lidar melhor com aquilo. E eu venho fazendo isso, assim, de uma forma muito prática no dia a dia, quando eu vejo que o Nicolas está passando por alguma situação de estresse, ou sentimento, ou o garçom agora é assim, o garçom chega e vai servir o meu prato, vai servir o do meu marido e não serve o dele. Ele fica olhando e ele chora. Porque ele se sente Tá vendo? Você não é o único. chateado. Nossa, é muito ruim, E ele eu tem entendo. 2 anos. Ele tem 2 anos. 2 anos, né? Então a gente Ele quer ser começou a reconhecido. perceber que ele quer esse espaço para ele também ser visto, né? E uma coisa, um adendo do que você tá falando. Mais cedo, né, você falou sobre as pessoas chegam no teu espaço lá que você De tem mentoria. e choram, né, começam a chorar. E aí é que tá, aí, só que até você chegar nesse ponto, você precisa passar por alguns caminhos. E um deles é justamente nomear o que você está sentindo. Só que a gente ignora muito isso, né? E eu acredito que você só realmente avança um degrau depois que você aprende a chorar. Então, aprender a chorar é uma coisa que te torna muito forte, na minha visão. Eu vejo que as pessoas pensam muito que vou demonstrar que eu sou forte, então não vou chorar. Só que eu vejo que a pessoa ela demonstra toda a força que ela tem através das lágrimas. Quando ela tem coragem o suficiente para demonstrar aquela vulnerabilidade, aquela fragilidade. Isso é coragem. Na minha concepção, coragem é isso. Quando você é forte o suficiente para mostrar que você é frágil. Sim. E você convida a outra pessoa a pensar, puta, eu sou frágil também. A pessoa olha para você chorando, você pode inspirar alguém. Pelo simples choro, o simples ato de chorar, entendeu? Mas não é chorar por birra, não é chorar por... É um choro com significado. É um choro que carrega uma limpeza, carrega a cura de um trauma, a cura de qualquer coisa. E ele chega, uma limpeza e ele chega numa consciência também, né? Porque você vai se deixando sofrer para chegar na consciência porque que aquilo tá te fazendo mal. Porque precisa existir esse espaço. E tem uma coisa curiosa que, assim, nós que somos muito práticos, né? A gente tenta resolver, né? E eu comecei a perceber isso porque eu falei, eu já tenho um problema, a minha cabeça automaticamente vai para tentar resolver meu problema. E eu falei assim, tem um espaço entre o problema e a resolução que precisa ser vivido. Né? E é muito engraçado, porque eu e meu marido, a gente é super prático, assim, né? E quando um conta um problema pro outro, o outro, na mesma hora, vem com a resposta para resolver. E aí eu comecei principalmente a falar para ele assim, eu não quero a solução, eu sei a solução. Eu quero só que você me escute. Eu quero só que a gente converse o meu problema, divida o que a gente está sentindo agora. Não vem com a solução, tá bom, a solução eu vou pensar lá na frente, eu vou chegar nela, fica tranquilo. E agora quando a gente começa a conversar, ele pergunta assim pra mim, você quer uma ajuda? E eu falo, tá bom, pode me dizer o que você pensa, mas ajuda eu venho, é que às vezes a gente quer conversar com o outro... É simplesmente pra
Soltar, desabafar. E nós que somos pessoas ser muito ouvida. práticas, consultores e diretos, sabemos respostas de muita coisa, a gente vai direto para a solução. Pai faz isso, mãe faz isso. Sim. E às vezes a pessoa não está querendo a solução ali, calma lá, né? Só que é um ouvido, né? Ela só quer buscar isso. E isso, para muita gente, mostra sinal de fraqueza. E é muito interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente vê um monte de gente por aí na internet, os gurus, né, e tal, e até fora da internet também, cheio de soluções nas mãos, cheio de respostas, né? Inclusive até por parte da própria religião também, cheio de respostas. Só que a religião e outras denominações começam primeiro dentro, entendeu? Então, não é sobre a resposta que alguém vai te dar, é sobre só você sentir aquilo ali na hora, entendeu? E a partir daquilo você se sente mais leve para ir para a solução que você vai chegar, querendo ou não. A solução, você sabe aonde você... Porque a gente é educado desde criança a chegar na solução do problema. Então você vai chegar, sofrendo ou não, sendo prático ou não, você vai chegar na solução. Não é esse o ponto. Não é sobre a solução. É sobre tornar esse caminho mais leve. Entendeu? Só que você torna mais leve se permitindo, às vezes, sentir aquilo, né? E acho que até pensando em autoconhecimento, autoinvestimento também. Porque às vezes sozinho não é possível. Às vezes dentro da sua própria casa não tem esse apoio. Então buscar recursos fora é um caminho também. E que muitas vezes as pessoas sentem dificuldade porque não se sentem abertas para passar por isso, ou não tem a humildade de pedir essa ajuda. Então, existem formas de passar por esse processo com menos sofrimento. O autoconhecimento, ele pode ser, sim, uma jornada vivida dentro da terapia com psicólogos, mas ele pode passar por um processo de mentoria, de coaching, ele pode vir através de uma leitura, ele pode vir através de um filme que te tocou e te fez ali ter insights tão profundos, né? Uma música. Então, tem muitos recursos. O que sinto hoje é que às vezes a gente entra tanto dentro de um automatismo que às vezes até estimulado pela rede social e a gente fica ali nos rios e tudo isso e para de pensar e às vezes para de sentir, que eu acho que é mais perigoso. Parar de sentir é perigoso, né? É. Porque tem a ver com o reconhecimento, deixa de ser né? humano. Deixa de humanizar a relação, né? Vocês acreditam que, só para não perder esse ponto, que eu acho que é bem importante para quem tá acompanhando a gente, que reconhecer o sentimento, ele é tão importante quanto tomar a decisão? Ou seja, eu tomo a decisão muito consciente do que eu estou sentindo? Sem dúvidas, porque uma decisão tomada pode ser muito equivocada se você não tiver consciência do que você está sentindo, né? E a gente é levado a isso, a tomar uma decisão muito rápida e não para digerir. Quantas vezes a gente está está comendo sem saber o que você está comendo? O que você comeu hoje no café da manhã? Nossa, nem lembro. Porque você já está pensando no que você vai fazer daqui a pouco, né? Então, entrar em contato com esse sentimento e poder tomar uma decisão com base no que você realmente quer, no que você está pensando, ou às vezes externalizar isso, digerir primeiro, você vai ter mais assertividade, né? Hoje, falando de carreira, que é um dos temas que eu abordo muito, a gente para tomar uma decisão pensada. A gente precisa planejar essa carreira. Não dá para seguir fazendo as coisas no impulso ou deixando que seu chefe decida por você. Se apropriar da sua carreira, colocar isso dentro de um planejamento que você vai guiar, é muito importante. Mas primeiro você precisa se reconhecer, entender seus sentimentos, se fortalecer para fazer isso, né? Então, eu acho que faz e não muito buscar no externo, né? Isso. Principalmente aquilo que tem que ser seu. Sim. Porque tem muita gente que procura no emprego, procura num relacionamento, procura no... aquilo que é dela. É ela que tem que estar preparada para aquilo. Ela que tem que encher o potinho dela para depois trazer o outro para complementar aquilo. E não ficar buscando no outro aquilo que falta nela. Que esse é o grande problema das relações, o grande problema das pessoas que estão dentro do mundo corporativo. Que o meu chefe não me reconhece. E você se reconhece? E você se valoriza? E você entende qual é o seu lugar? Porque se você está achando que você tem clareza disso e está no lugar errado, aí você vai para outro lugar. Mas esperar dele todo dia que o cara bate nas tuas costas e diga: ai, que trabalho lindo que você fez, André, porque você não consegue se ver nisso, você não vai ter.
E aí você cobra do outro, cobra do relacionamento, cobra, né? E se frustra, né? E se gera, frustra. gera um processo profundo de frustração. É. Porque ela terceirizou para o outro aquilo que deveria partir do interior dela. Como se a felicidade fosse um dom exterior. Na verdade, ela nasce dentro. É exatamente isso. Sabe que na minha transição de carreira, né, eu estava numa multinacional, estava no cargo de diretora de RH, e eu tinha 16 países. E com a chegada do Nicolas, a minha prioridade mudou. Eu precisava mais tempo para cuidar da minha família, meus valores mudaram. E aí, nesse momento de decisão do que aconteceria, eu sofri muito. Eu sofri porque eu via que eu estava talvez deixando uma trajetória de 25 anos de RH, uma carreira que eu construí, para fazer o quê? E aí, parar foi o mais importante. Porque eu entendi que eu estava vivendo um luto. Era um luto que eu estava vivendo de um ciclo que eu estava ali encerrando. Mas eu não estava deixando para trás tudo que eu tinha construído, porque eu ia levar comigo. Eu só ia entregar de uma outra forma, mas estaria comigo. Então, eu precisei entender e fazer esse processo de autoanálise, de cura até, porque o luto, ele ocorreu, eu vivi, essa transição, ela existiu para eu chegar onde eu estou hoje. Então, o luto, ele foi sofrido, o sentimento veio, tive meus momentos de questionamento, e aí, vivenciando isso, olhando para esses sentimentos, nomeando esses sentimentos, expondo nos ambientes que eu me sentia segura, eu consegui fazer essa transição para falar, bom, hoje eu tenho essa bagagem, só que eu entrego ela de uma forma diferente e eu consigo organizar a minha agenda de uma maneira que eu posso levar meu filho na escola, posso buscar meu filho na escola, ele vai dançar a festa junina, então eu levei ele hoje para a escola todo bonitinho, com chapéu de palha. Se eu tivesse, talvez, na minha função anterior, eu não ia participar. E, cara, olha que coisa maravilhosa. A maternidade e a paternidade realmente tem o poder de mudar completamente a vida, né? Você não vai me falar agora que você já tem 3 filhos, né? Não, eu vou dizer... É que Você não me vem com isso agora. Eu não ouço podcast no Spotify, nem no Deezer, nem nada, porque eu gravo podcast todo dia. Então, se eu ouvir mais podcast, eu fico maluco. Mas o que eu ouço de todos os podcasts que eu gravo é exatamente essa frase que você falou, levar meu filho na escola. Sim. Olha que coisa simples. Eu tô levando meu filho na escola e como isso me traz felicidade. E não é nada extraordinário. Não, quer dizer, só que não é. Aos olhos do mundo materialista, levar o filho na escola é o quê? Tá levando o filho na escola porque o adulto precisa trabalhar, então ele vai levar na escola. É o que o mundo vê. Só que a visão de uma mãe é completamente diferente. Porra, eu tô levando meu filho na escola aqui. Eu não sei explicar o que é, porque eu não sou mãe nem pai. Que mas, cara... Uma expressão, não sei se você como mulher escutou, mas enquanto no mundo corporativo, eu ouvia às vezes falarem, eu ainda não era mãe, eu ouvia falar, não, aquela mãe que leva o filho na escola de roupa de academia, de roupa de ginástica. É verdade. Né? E saía de casa já pronta para pro trabalho, e hoje em dia eu olho e falo, ai que bom, eu vou levar meu filho na escola, depois eu vou passar, vou fazer minha academia, então eu vou de roupa de academia e eu tô sendo essa mãe que continua trabalhando, que continua tendo uma agenda, que às vezes eu vou trabalhar até tarde, mas eu tenho flexibilidade. E eu consigo encaixar, levar meu filho na escola com a roupa da academia, faço minha atividade física, cuido da minha saúde porque eu quero viver meus 40 anos, estando presente para ele e sendo um exemplo da profissional que eu sou também. O problema hoje, Andréia e LG, que eu percebo, é que, na minha geração eu vejo isso, né? É que a gente quer ser extremamente feliz o tempo inteiro, entendeu? E a felicidade tá numas coisas tão simples, tão... E a vida é dura, né, meu amigo? A vida é dura, né? A vida é dura, inclusive nosso episódio também, né, André? Que já acabou também, André. Gente, não é possível. Olha lá, 45 minutos. Já deu tempo. Você que tá acostumado a gravar aqui, qual é a sensação, a emoção de estar aqui empolgado pra falar dos seus 3 filhos que você vai ter um dia e acabou o tempo? Eu posso falar? Pode. Eu sempre estive atrás das câmeras, mas recentemente eu tenho sentido muita vontade de ir pra frente das câmeras. Aí, ó. Então eu fiz um drama pra vir pra cá, mas eu adorei o convite. Mandou muito bem. bom. E agora, pra terminar, assim, foi muito rico esse episódio, cheio de coisas, assim, muito interessantes. Eu queria que vocês dessem um conselho para a geração de vocês que está aqui escutando, que está aí com esses conflitos, está tendo dificuldade de ser vulnerável, dificuldade de ter coragem, dificuldade de buscar essa felicidade. Fala para eles, olha para a câmera aí e
Fala pra eles o que você deixa aqui de mensagem final aqui do seu... da sua visita aqui pra gente. Enjoy the journey. Curta a jornada. Eu acho que o que a gente pode aproveitar muito dessa vida é vivê-la de fato, senti-la. Então, ter consciência do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo, do que a gente está comendo, de quem a gente está conversando, escutar, ter uma escutativa, né? Pôr intenção no que a gente está fazendo. Então, curtir a jornada é algo que com certeza vai ajudar a chegar lá no final e olhar e falar, poxa, pelo menos eu aproveitei. Estive aqui e aproveitei. Valeu a pena. Valeu a pena. Muito bem. E aí? O conselho é pra minha geração mesmo? Tá. Uma frase que eu ouvi uma vez eu nunca mais esqueci. Não peças aprovação do mundo pobre e enganado. Recorda que o mundo vão é grande, necessitado. Então, posso falar palavrão? Foda-se a opinião do teu amigo, da tua amiga. Ele tem a mesma idade que você, ele não construiu nada ainda também, igual você. Ou se construiu, é um problema dele, você tá na tua jornada, a jornada é dele, a jornada... cada um tem o teu caminho, tem a tua história, tem a sua bagagem que traz, então não dá pra... E não se compare, esse é o ponto, não dá pra comparar a tua vida com a da outra pessoa, independente do teu ponto de partida ou do ponto de partida dela, isso não interessa. Apenas viva a tua vida do jeitinho que seja coerente com o teu próprio coração. Uhul! Gostou, André Évoli? Adorei. Foi muito legal. Então, quem ficou aqui até o final, curta nosso episódio, comenta, compartilhe. Esse cara aqui grava a gente desde o início. Então, peça pra galera dar um like aí. Peça aí, Farias. Dá um like aí. Pô, dá um like aí. Dá um like aí. E compartilhe o nosso vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau.